tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie e o vídeo de hoje é mais um vídeo de Eu Que Fiz, Festa Criativa. E o tema de hoje, como vocês estão vendo, é Halloween. Já que está aí em cima da hora, eu resolvi trazer algumas ideias bem fáceis para vocês reproduzirem na casa de vocês. E se você gostar do vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. E se fizer alguma ideia, me marque no Instagram ou no Facebook com a hashtag Eu Que Fiz Festa Criativa ou então Fiz com Step, pra mim lá curtir e comentar suas fotinhas. Para fazer o painel, eu estou usando um pano que eu fiz aqui em casa. Já estava aqui guardado, era do ano retrasado, e eu não gravei por isso. Então eu só peguei esse pano e fui fazendo algumas manchas com a minha mão, com tinta vermelha e também com um pincel. Aí, para fixar ele na parede, para não estragar, eu fui colocando fita crepe, e por cima da fita crepe eu fui passando cola quente e colando o tecido. Coloquei também do mesmo jeito essas fitas, que é aquelas fitas de construção, e eu fui fazendo ali de forma aleatória na parede. Para decorar a mesa, eu vou fazer um mini caixão. Então aqui eu peguei um retângulo de 14 por 29 centímetros. Ali na parte de cima eu marquei 8 centímetros, aí eu marquei ali o meio, e a partir desse meio eu fui marcando 4 centímetros para cada lado. E depois eu só fiz a ligação desses dois pontos que fizemos agora. Feito isso, lá embaixo eu também marquei 4 centímetros para cada lado a partir do meio e liguei essa ponta ali na outra ponta de cima. Para fazer as laterais, eu cortei algumas tirinhas com 4 centímetros cada e fui colando ali por toda a volta. Depois disso, eu só pintei com tinta PVA preta e para decorar, eu peguei a cola quente e fui fazendo alguns pontos com a cola e puxando bem de leve para fazer esses fios. Agora para o nosso boneco, eu peguei alguns pedaços de arame e uma bolinha de isopor e fui moldando ali o corpinho dele. Fui colando um arame no outro usando fita crepe. Depois que tudo já estava colado, eu peguei algumas folhas de caderno, fui enrolando e envolvendo por todo o arame até ficar no formato que eu queria. Aí depois eu peguei essas faixas de machucado, fui cortando algumas tirinhas e fui colando por todo o corpo. Depois de colado, eu peguei a tinta preta e fiz os olhinhos. Para dar acabamento nos olhos, eu peguei outro pedaço de faixa, cortei ali no meio e colei por cima dos olhos, ficando desse jeito. E para dar um toque a mais, eu colei essas palhas ali no fundo do caixão, eu só colei a múmia. Fiz também algumas teias ali na parte de fora e tá prontinho. Agora em um papelão, eu recortei um círculo com 26 centímetros. Então eu recortei 2 círculos e colei um no outro para ficar mais resistente. Encapei o círculo com EVA e fui dando alguns acabamentos ali na lateral. Em outro pedaço de papelão, eu recortei um retângulo com 29 por 9 centímetros e fui enrolando ele dessa forma. Depois disso, eu colei uma ponta na outra. Com um pedaço de EVA, eu recortei ali um rosto de uma abóbora e dentro desse rosto eu colei um EVA preto com glitter. Aí depois eu só colei ali no papelão. Feito isso, é só colar uma parte na outra. Para ficar mais resistente, eu cortei outro retângulo de papelão e colei ali por dentro da nossa bandeja. Se você quiser, você pode fechar o fundo, mas eu quis deixar assim mesmo. Aí eu fiz um outro maior, só que dessa vez eu fiz um fantasma. E aí você escolhe se você quiser deixar um em cima do outro ou se você quiser deixar individual em cima da mesa. Peguei uma bola de isopor que media 200 milímetros e fui fazendo uma marcação ali na parte de baixo e fui cortando para a bola ficar em pé. Aí na parte de dentro eu coloquei uma tampinha e marquei com uma caneta. E depois com o estilete eu fui cortando todo esse círculo. E a bola tem que ficar bem retinha para ela ficar parada, tá bom?
Aí depois eu desenhei o rosto da abóbora e recortei com estilete. E aí muito cuidado nessa hora para vocês não cortarem a mão, tá bom? Depois disso eu só fui pintando toda a parte de dentro de preto e a parte de fora eu pintei de laranja. Fui dando também acabamento ali na parte de dentro da boca e dos olhos. Aí depois eu só fui fazendo uns detalhes e fazendo as marcações da abóbora. Então primeiro eu passei a tinta preta, fui fazendo alguns esfumados ali e depois eu fui passando a tinta amarela e um pouquinho da tinta laranja. Aí com um pedaço de TNT eu fui dando algumas batidinhas para ficar com esse efeito. Para fazer o chapéu, eu peguei um papel camurça e fiz um cone. Depois eu recortei um círculo e encapei com o mesmo papel. Colei uma parte na outra e decorei. Finalizei colando na cabeça da abóbora. Aí para colocar ali na mesa você pode colocar pisca-pisca ou então essas velinhas. E para decorar eu fui colocando alguns pedaços de papel crepom. Com uma garrafa PET você vai cortar ali a parte de baixo. Depois disso você vai pintar, eu estou usando tinta PVA preta. Aí depois com uma tirinha de EVA eu coloquei ali as alcinhas do nosso caldeirão. Para decorar o pirulito eu estou usando papel crepom. Como esse papel crepom era bem transparente, eu estou usando 2 camadas. Se você quiser fazer um fantasma você pode fazer desse jeito, mas como eu quis fazer uma caveira, eu fui enrolando o papel crepom por todo o cabinho do pirulito. E depois eu só fui fazendo o rostinho da caveira. Para a abóbora eu peguei o pirulito e coloquei ali no meio do papel crepom. Aí eu só posicionei o papel para cima e cortei essa pontinha. Para dar acabamento eu coloquei uma fitinha verde ali e fiz o rostinho da abóbora. Para pôr na mesa eu estou usando esse isopor que eu já tinha aqui e eu só fui espetando os pirulitos. Comecei enchendo uma bexiga e depois eu fiz uma misturinha de água e cola. Aí eu fui cortando vários pedacinhos de papel e fui colando na bexiga. Eu fiz umas 3 camadas para ficar bem durinho. Depois você vai esperar secar e vai estourar a bexiga. Aqui a minha bexiga acabou murchando, mas não tem problema, ficou do jeitinho que eu queria. Aí eu fui recortando ali as bordinhas para ficar bem retinho e com algumas tirinhas de papel eu fui enrolando, fiz um círculo e colei ali na parte de baixo. Com uma folha de papel eu enrolei e fui colando ali na borda para fazer o detalhe do nosso caldeirão. Depois disso, eu cortei mais uma tirinha e colei ali para fazer as alças. Pintei de preto e coloquei ali na mesa. Para simular as bolhas do caldeirão, eu estou colocando bala de coco, mas aí você pode colocar qualquer outra coisa se você quiser. Peguei uma cartela de ovo e fui pintando tudo de branco. Em seguida, eu fui recortando todas aquelas divisórias e dando acabamento para ficar tudo bem retinho. Com a tinta preta eu fiz ali o olhinho e a boquinha do fantasma. E aí é só fazer um furinho e ir encaixando ali nas luzinhas. É importante que o pisca-pisca seja aqueles que não esquenta muito para não pegar fogo, tá bom? No EVA eu recortei alguns morcegos. Em um potinho eu coloquei um pedaço de isopor, fiz um furinho ali com a ajuda de uma caneta e coloquei esse galho que eu achei aqui no quintal de casa. Para dar peso, eu coloquei 2 pedrinhas dentro do vaso e fui colocando papel crepom. Depois eu só amarrei algumas linhas ali no galho e fui pendurando os morcegos e colando de forma aleatória. Agora vamos para a parte da comida. Aqui eu vou fazer uma pipoca doce. E sem segredo, é só você estourar a pipoca do jeito que você faz aí na casa de vocês. E depois, em outra panela, você vai colocar mais ou menos 1 xícara de açúcar e vai esperar derreter até formar aquele caramelo. Nessa parte você tem que tomar muito cuidado, então abaixe o fogo e vai misturando sempre. Depois que o caramelo já estiver no ponto, você vai desligar o fogo e se você quiser você pode adicionar um corante. Aqui eu coloquei 2 cores porque eu quis a cor verde, tá bom? Então eu fui misturando bem, eu liguei o fogo só para o açúcar não endurecer. Eu fui colocando ali a pipoca e mexendo bem e sempre com o fogo baixo. Depois que tudo já estiver bem mexidinho, é só você colocar em uma forma e começar a separar as pipocas.
E aí eu coloquei dentro dos nossos caldeirões que nós fizemos de garrafa PET. Agora vamos fazer um olho de gelatina. Para isso você vai colocar 2 colheres do sabor que você quiser de gelatina. Depois você vai acrescentar 1 colher de gelatina incolor. E vai acrescentar também 100 ml de água quente. Daí você vai mexer até dissolver tudo. Para fazer os olhos, eu estou usando essas forminhas de gelo, que ela é uma bolinha, mas se você não tiver, você pode usar aquelas forminhas de trufa. E aí minha câmera não gravou essa parte, mas eu só coloquei um pouquinho de gelatina ali no fundinho e deixei na geladeira por 5 minutinhos, e ficou desse jeito. Aí, para fazer a pupila do olho, você pode usar amendoim, corante. Aqui eu estou usando M&M's, tá bom? Uma dica, se você for usar o corante, é você esperar secar bem para não manchar o olho. Depois que você colocar ali a pupila, é só você acrescentar mais um pouco de gelatina e levar para gelar mais 5 minutinhos. Agora para a parte branca dos olhos, eu estou usando meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 1 xícara de leite e coloquei também um pacotinho de gelatina incolor. Mistura tudo e é só colocar na parte colorida dos olhos. Depois que estiver duro, é só você desenformar. E eu estou usando aqui a ajuda de um garfo. Alguns olhos vão ficar perfeitos, outros nem tanto, mas como é Halloween não tem problema, né? Para decorar eu quis colocar dentro desses potes de conserva. E vocês estão vendo que o olho fica bem resistente, ele fica bem durinho, tá bom? Eu não consegui gravar depois os olhos, porque ficou aqui no quarto, estava muito quente e acabou derretendo. Mas só de jogar ali vocês já estão vendo que os olhos ficam bem durinhos e fica bem gostosos, tá bom? Para decorar também, eu peguei alguns potes com água e fui colocando o corante dentro, fazendo como se fosse algumas poções. E deixei ele no cantinho junto com os olhos de gelatina. Em uma panela, eu coloquei 1 colher de manteiga e meia caixinha de leite condensado. Para dar cor, eu fui colocando corante. Então eu levei ao fogo e fui misturando bem para não queimar. Quando der o ponto de brigadeiro, você vai deixar uns 5 minutinhos a mais para poder ficar mais durinho e a gente conseguir enrolar. Aí eu passei manteiga nas minhas mãos, depois eu só fui enrolando. Aí para dar a forma da abóbora, eu peguei uma faca e fui fazendo alguns cortes ali nas laterais. Depois eu finalizei com um M&M ali na parte de cima. Agora, para ótima ideia, vamos fazer o bolo. Aqui eu coloquei 1 colher de manteiga, 1 caixinha de leite condensado e um saquinho de gelatina sabor morango. Daí você vai mexer bem e depois que você mexer bem, você vai ligar o fogo e vai esperar chegar no ponto de brigadeiro. Tem que ficar assim, ó, desgrudando do fundo. Aí eu fiz um bolo e eu fiz ele aqui nessa forma que ela é redondinha e ia ficar o formato certinho do cérebro. Então depois eu só fui cortando ali as partes que eu não queria e fui cortando ali no meio, fazendo a divisão do cérebro. Depois que já estiver nesse formato, é só você vir com o nosso bicho de pé no bico de confeiteiro e fazer várias cobrinhas em cima do bolo. Eu fui fazendo várias cobrinhas, mas como aqui estava quente, acabou derretendo e não ficou com esse resultado. Eu coloquei em cima desse vasinho, você pode deixar o bolo assim, mas aí eu quis colocar uma faca em cima e depois eu fui jogando o corante para fingir ser o sangue.
vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito. Um big beijo e até o próximo vídeo. O vídeo de hoje é mais um Eu Que Fiz Festa Criativa. Essa atriz a Globo não tem, meu bem. Essa atriz a Globo não tem. Quem acha que é fácil, olha aqui, ó. Olha o calor que tá dentro desse quarto. Olha o que aconteceu com a gelatina. Gente, olha a gelatina. Meu Deus, cadê o olho? Só tem esses aqui ainda inteiro porque eu acabei de colocar, mas olha isso. Foi tudo embora. Jesus amado. Eu estou com... cheia de fita. Vou mostrar como que tá o quarto aqui, porque... Ai, Jesus. Olha isso. A bagunça. Olha isso, gente. Pra mim fazer a festa, ó, aqui no quarto, eu tirei toda a bagunça e joguei tudo pra lá, ó. Olha só. Tem um monte de coisa ali, ó. Meu Deus. É isso, né? Que eu não faço por vocês. Corante é ruim demais.